Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus para todos. Nessa manhã de Páscoa, hoje, domingão, 1º de abril de 2018. Estamos aqui descansando aqui no domingão da Páscoa. E é só alegria, né? Feriadão. Eu mando um alô para todo mundo que já virou até uma mania saudável, né? Os videozinhos no Facebook aí, o pessoal cantando. Esses dias eu tava assistindo um vídeo de uns cantores aí que tá se revelando. Tá maravilhoso. E a gente também gosta de fazer nossos videozinhos aí para mandar pro pessoal ver. O pessoal gosta de ver a gente, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? A Páscoa, ela é uma data muito importante, tanto para nós como para os judeus, né? E a Páscoa, ela começou com os judeus. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 11. Ela foi instituída em 1445 a.C., né? Desde que Israel partiu do Egito, né? Onde eles ficaram sendo cativos por 430 anos. E a Páscoa dos judeus era comemorada no período da primavera, quando o patriarca Jacó, neto de Abraão, né? Ele teve que ir para o Egito em virtude da fome. E ficaram lá várias gerações sofrendo as consequências, né, naquela terra estrangeira. E aí José era o líder do Egito. Mas aí diz a Bíblia que veio um faraó que não conhecia as obras de José e começou então a escravizar o povo, né? Então os judeus se tornaram um grande problema para os egípcios, porque aquele faraó ele entendia que os judeus eram uma ameaça, era um povo que se multiplicava muito, poderia trazer risco na terra. Então ele começou a escravizar aquele povo, e aí foi onde aquele povo, na sua agonia, começou a clamar, e Deus então providenciou um livramento e escolheu Moisés para ser o libertador daquele povo, para tirar aquele povo da escravidão, que já vinha há muitos anos, há séculos, né? Há mais de 4 séculos já aquele povo vinha na escravidão. E a ordem de Deus era que Moisés dissesse para Faraó: deixa o meu povo ir até o deserto oferecer sacrifício. Mas diz a palavra do Senhor que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó resistiu a Moisés o quanto pôde, porque Deus tinha um plano de submeter o Egito a um julgamento, né? E vocês não ligam não, porque eu fiz um cronograma aqui de um texto que eu mesmo elaborei, tá? Tô lendo aqui alguma coisa que eu mesmo criei para me poder passar para vocês. E aí Faraó, endurecido, ele resistiu, né, a um julgamento divino, porque aquilo era uma obra do próprio Deus. Endureceu o coração de Faraó para que fosse feito um julgamento no Egito, né? E aí, com o coração endurecido, o Faraó sempre falava não vai, não deixava de forma alguma. E sempre quando Deus falava com Faraó, através de Moisés, Faraó, em vez de ouvir a voz de Deus, ele sempre endurecia o coração. E quando ele endurecia o coração, o que acontecia? Vinha a punição, né? Então Deus mandou aqui a primeira praga, né? As águas se transformaram em sangue. Veio rãs, veio piolhos, veio mosca, peste nos animais, veio úlceras no povo, né? Foi muitas pragas. Saraiva, né? Pedras de fogo caíam do céu e misturado com fogo, né? Pedras misturadas com fogo, gafanhoto, treva. E teve uma praga que foi a pior de todas, que foi a praga do julgamento final, que foi a praga chamada a morte dos primogênitos, né? A morte dos primogênitos, muito conhecido isso aqui, todo mundo conhece isso, sabe? Quem já fez teologia, quem já participou de escola dominical, né, sabe muito bem do que eu estou falando aqui. E essa praga, a 10ª praga, foi uma praga muito terrível, porque ela ceifou a vida do filho de Faraó, o que obrigou então Faraó a libertar o povo. Então o povo saiu do Egito quase que expulso, né? Foram praticamente expulsos do Egito. E eles saíram assim, não saíram de mãos vazias, não.
Tudo que eles quiseram, eles puderam levar. Puderam levar suas vacas, seus bois, suas ovelhas. Os egípcios arrancavam suas joias e entregavam para eles. E eles saíram então do Egito abastado de riqueza, né? Abastado de riqueza. Então essa praga foi muito terrível porque comoveu o coração de Faraó. Então o povo saiu do Egito praticamente expulso, né? Quer dizer, os judeus já eram uma maldição naquela terra, eles teriam que ir embora de qualquer jeito. Mas aconteceu algo nessa praga que foi algo assim, um mistério que Deus mandou que o povo fizesse, né? Então Deus nessa praga, ele dá uma ordem específica para o povo judeu. Para que os primogênitos fossem protegidos, eles teriam que matar um cordeiro, olha só. Tinham que ser aspergido o sangue desse cordeiro nas ombreiras, ou seja, nas vigas de suas casas, das portas de suas casas, né? Todos que fizessem isso estaria protegido do anjo destruidor que naquela noite viria então tirar a vida dos primogênitos, inclusive até dos animais, né? Para que não houvesse dúvida, Deus tirou os primogênitos até dos animais. Então foi um mistério muito grande, foi uma coisa terrível, né? Então toda a família que pegava aquele sangue e passava nos umbrais de suas portas, eles estavam protegidos, né? E quando o anjo destruidor passasse, ele reconheceria que naquela casa morava uma família judia, né? Esse cordeiro, é claro, a gente que já estudou na escola de teologia, a gente já sabe que esse cordeiro, ele representa diretamente Jesus, né? Ele já tem um valor simbólico, né? Uma tipologia de representação em Cristo. Cristo é o cordeiro que morreu por nós, né? O sacrifício perfeito. E o sangue de Cristo, então, é passado nos umbrais das portas. Mas assim, hoje esses umbrais é o que? É a nossa vida, né? Então assim, tudo tem um valor simbólico. Então o significado de Páscoa quer dizer passagem, pesar no hebraico, que significa o sinal do sangue, né? Pular além da marca, né? Então isso é o significado de Páscoa para os judeus. E esse sinal, por que esse sinal de sangue? Será que Deus não saberia distinguir entre o povo judeu e o povo egípcio? Não, meu irmão. Tudo Deus tem um mistério. A questão é que Deus queria ver quem é que ia obedecer. Porque aquele povo já estava tão acostumado com aquela vida egípcia, com aquela vida de escravidão, que agora eles precisavam de ver milagres, de ver bênção nas suas vidas, para que eles voltassem a acreditar em Deus da forma que Jacó e da forma que Abraão acreditava. Muitos séculos, né, vivendo uma vida miserável, e agora precisava começar a ver milagres. Então assim, essa situação de passar o sangue na verga das portas representa diretamente a obediência. A obediência, porque quando o povo obedecia, eles eram redimidos pelo sangue, quer dizer, eles eram livres da morte. Hoje também, se nós acreditarmos no sangue de Cristo, ele tem o poder para perdoar os nossos pecados, e nós também somos redimidos da morte eterna. E não vamos passar pela morte eterna, mas vamos viver a vida eterna, né? Tudo tem um significado. Então, preparando para a vinda do Cordeiro também é um significado importante para nós, né? Séculos mais tarde, viria então Jesus para tirar o pecado do mundo, com aquele Cordeiro, ele tem uma tipologia muito grande em Jesus Cristo. Então os israelitas deveriam preparar para a saída no amanhecer do dia 15 do primeiro mês, do mês de Abib, né? E naquela noite deveriam ficar vestidos e preparados para viajar. Olha só, interessante isso aqui. Deviam assar o cordeiro, preparar as ervas amargas. Essa era a Páscoa dos judeus, tá, gente? Pão sem fermento. Eles comeriam aquela comida apressadamente, porque aquela última grande praga trazia a libertação para eles, e não havia mais tempo para esperar. Por quê? Porque os egípcios, eles quase que imploravam para que eles se retirassem de seu país. Então o tempo tinha acabado. Agora ou eles saíam, ou então estava acabado. Então assim,
foi tipo chegou numa situação que Deus afunilou o negócio. Agora eles tinham que sair ou não. Então esse ritual que Deus preparou para eles na véspera do dia 15, quando a família era muito pobre, né, se juntavam duas famílias, né, pobre ou pequena demais, né, se juntava duas famílias para comer um cordeiro só assado, com ervas amargas. É claro que essas ervas amargas, nós já aprendemos também que elas tinham significado, que a amargura era para que eles se lembrassem do sofrimento que eles passaram como escravos. E eles deveriam passar isso para os filhos, nas futuras gerações. Toda vez que uma família judia sentava na mesa, eles faziam uma contagem de história e falavam: olha, nós estamos comendo ervas amargas e esses pães aqui por 7 dias. Por 7 dias eles comiam essas comidas, que era para poder lembrar do sofrimento que eles tiveram. Então a Páscoa dos judeus é muito importante, né? Então os judeus, eles receberam essa ordem como estatuto perpétuo, né? Então, até hoje, né, os judeus eles têm isso como uma data comemorativa, né? E porque eles sabiam da sua eficácia, eles sabiam que era importante lembrar, porque o sofrimento deles foi terrível e precisava então ser lembrado para sempre. Então, todo ano o judeu tirava o fermento das suas casas. Para nós, no mundo espiritual, fermento é aquelas coisas ruins, né? Fermento, você sabe o que é fermento, né? É tudo que não presta, né? E eles preparavam as ervas amargas, separavam o cordeiro de um ano para sacrificar. Quando ia ao templo, né? De ano em ano eles iam ao templo e eles levavam o cordeiro para sacrificar. Também isso representa Jesus que morreu na cruz, para nós, do povo convertido, povo da graça, né? As grandes Páscoas que houve, né, as grandes celebrações, Ezequias celebrou uma grande Páscoa, as maiores Páscoas, né, com grandes sacrifícios. Josias, 2 Crônicas 35, 2 Reis, Esdras celebrou uma grande Páscoa quando ele foi inaugurar o segundo templo, né, quando eles voltaram do cativeiro. Esdras celebrou uma grande Páscoa, está lá em Esdras 6, né, a partir do versículo 19. Nos tempos de Jesus também a família messiânica, ela foi a Jerusalém se encontrar, né? Se encontrar com os demais para a celebração da Páscoa. E acontece aquele episódio que Jesus desaparece no meio da multidão. E eles não sabiam onde estava Jesus. Jesus tinha aproximadamente uns 12 anos de idade. Então por aí a gente vê que é o costume dos judeus subir de ano em ano a Jerusalém para oferecer sacrifício da Páscoa. E essa festa durava praticamente ali 7 dias, né? Essa festa, de ano em ano. Meus irmãos, então, a última ceia de Jesus Cristo, ele participou com seus discípulos, um pouco antes da sua morte, foi também uma refeição de Páscoa, foi nas vésperas da Páscoa. Está lá em Mateus 26, Jesus, nas vésperas da Páscoa, ele senta com seus discípulos na mesa, e naquela mesa ele serve o pão e o vinho. Veja só, antes da sua crucificação, né? Nas antevésperas da Páscoa, né? E aí ele pega o pão em sua mão e ele diz: esse pão, ele representa o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, toda vez que o comerdes, né? Depois ele pega o vinho e ele pega aquele vinho e diz: olha, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Quer dizer, agora esse cálice representa um novo tempo, uma nova fase, nova vida. Ele estava querendo dizer isso. E ali na mesa mesmo aconteceu aquele episódio dele molhar o pão no vinho, entregar para o traidor, e o traidor já saiu dali. Então assim, tudo na véspera da Páscoa dos judeus, né? Jesus celebrou a Páscoa na representação própria, né? Se no passado era sacrificado um cordeiro, Jesus agora ele pega o pão e mostra. Se no passado alguém matava o cordeiro e passava nos umbrais, Jesus agora ele pega o pão, que eram os pães asmos, né? Ele pega aquele pão e abre e dá um pedaço para cada discípulo e diz: este é o meu corpo que é dado por vós, né?
Ele já estava fazendo uma prévia daquilo que ia acontecer com ele na cruz, aonde o seu corpo iria ser rasgado. E a mesma coisa o cálice, quando ele diz assim, que é derramado por vós, quer dizer, ele já estava prevendo tudo que ia acontecer lá na cruz, o sangue que ia derramar no chão e escorrer pela terra, né? Para salvar a humanidade. Então Jesus é o nosso, na verdade, para nós, o povo da graça, o povo eleito de Deus, o Jesus, a nossa Páscoa é Jesus, nosso Cordeiro Pascual, né? Então, os judeus hoje, eles mudaram um pouco a sua celebração, visto que em Jerusalém já não existe mais templo. Em Israel existe uma festa contemporânea pelos judeus chamada Seder, mas porém já não é mais celebrada com um cordeiro assado, mas cada família judaica se reúne anualmente a um líder judeu, faz uma narração da história do êxodo aos participantes ali da reunião. Então, até entre os judeus já não é mais assim aquela força total que tinha antigamente. Mudou muito, né? Os judeus hoje eles não têm templo. Eles, para os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos, eles fazem suas orações no Muro da Lamentação, porque eles não têm acesso, né, ao monte do templo, o local onde era o templo antigo, eles não têm, porque lá no templo existe lá outra construção. Então, meu irmão, e eu quero dizer a mensagem de Páscoa para você. A nossa Páscoa, ela é Jesus. A nossa Páscoa é Jesus, né? Então, nossa Páscoa, ela tem um simbolismo profético, né? Ela tem simbolismo profético. Assim como a Páscoa dos judeus tinha um simbolismo profético, o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 2, 17, 18, né? Lá em Hebreus 10, 1 também fala assim que aquelas rituais do Velho Testamento são sombras das coisas futuras. São sombras das coisas futuras. E o modo com que Deus planejou a libertação do seu povo nos faz lembrar de nosso Salvador e do seu propósito para conosco. O modo com que Deus libertou seu povo, né? Interessante, né? Aquela família que obedecesse, passasse lá o sangue no umbrais das portas, simplesmente o anjo destruidor passava direto. Mas se alguém esquecesse de passar o sangue, mesmo sendo hebreu, eu acredito, aqui é eu mesmo que faço a minha conjecturância, né? Se vamos supor que uma família judia esquecesse de passar o sangue lá naquela noite, eu acredito que ali morria o primogênito também. Porque a questão ali era a obediência. A obediência. Então, irmãos, é maravilhoso a palavra de Deus, né? Lá em Efésios 2:8, a Bíblia diz que nós não somos merecedores da salvação, mas o Senhor nos amou primeiro, né? Quer dizer, antes de nós amarmos Ele, Ele já nos amou primeiro, né? Então, quando Deus manda passar o sangue nos umbrais e nas vergas das portas, Ele estava querendo dizer o seguinte, que o sangue de Cristo seria derramado por nós na cruz, né? Para nos salvar da morte eterna, ou seja, nos salvar da ira de Deus que está para vir sobre o mundo. E Deus estava dizendo assim, que o sangue nos livraria do pecado, porque o salário do pecado é a morte. O que nos leva à morte é o pecado. Paulo falou lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Deus não fez o homem para morrer, né? A gente sempre prega isso, que Deus não fez o homem para morrer. A Bíblia diz que Deus fez o homem para viver eternamente com Ele. Mas o homem pecou e passou a ter a maldição da morte. A morte é um mal irremediável, que ela chega sem pedir licença. Dizem que a morte só precisa de uma desculpa, né? Então, aquele cordeiro substituiu o primogênito da casa, né? Assim como a morte de Cristo substituiu a morte do crente, a morte espiritual. Assim como a morte de Cristo substituiu a nossa morte espiritual. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 5:7, que Cristo é a nossa Páscoa. Ele morreu por nós. Então a Páscoa do cristão, ela não é representada
no ovo de chocolate. Aliás, eu nem sei que história é essa da lenda do coelho. O coelho não bota ovo. E existe uma lenda aí, negócio do coelho. O coelho apareceu na Páscoa, assim como o Papai Noel apareceu no Natal. E é interessante, mas é pecado comer chocolate da Páscoa? Eu acredito que não. Assim como tomar um sorvete, andar por aí. Mas pecado é a gente, por exemplo, não fazer lembrança nenhuma da Páscoa, não saber o significado. Porque para nós ela significa muita coisa. Então assim, não tem muito a ver chocolate, coelho, essas coisas, esses pãozinhos que eles arrumam aí, essas festinhas e tal. Não tem muito a ver com a realidade, porque na verdade a realidade da Páscoa é que Cristo foi sacrificado por nós nas vésperas da Páscoa. Então, por volta ali da quinta-feira, de meia-noite de quinta-feira, Jesus foi preso, foi torturado pelos sacerdotes, amanheceu amanhã de sexta-feira sendo flagelado pelos romanos. Depois o Pilatos entregou ele na mão dos judeus, e os judeus trocou ele por um homem chamado Barrabás, que era um criminoso, ali nós sabemos da história também. E ali por volta do meio-dia Jesus estava sendo pregado na cruz. E ali Jesus ficou pregado na cruz entre o período de meio-dia até 3 horas da tarde. Jesus morreu aproximadamente a hora 9, que era a hora em que os judeus subiam ao templo para fazer suas orações. Olha só. E diz a palavra de Deus que ele deu o último suspiro perto da hora 9. Então, antes de entardecer, eles pegaram o corpo dele, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para colocar em um túmulo novo. E ali Jesus foi sepultado e ele fica, podemos dizer ali, 2 noites e 1 dia, né? Porque na manhã de domingo, eles já foram lá, as mulheres foram lá no sepulcro, né? De acordo com Lucas 24, elas foram no sepulcro, mas não estava lá mais, a pedra estava removida e elas não viram mais ninguém ali, não viu sinal de que ninguém, acharam que tinha roubado o corpo do Senhor e voltaram para avisar os apóstolos, e foi onde o apóstolo Pedro veio correndo para constatar, porque ele era um dos líderes, né? E chegou lá, os lenços estavam dobrados assim, com sinal de que alguém esteve ali andando no túmulo. Então Jesus, ele, na madrugada de sábado para domingo, ele ressuscitou, removeu a pedra, né? E saiu do túmulo. E naquela mesma manhã ele já aparece para os discípulos no caminho de Emaús e tal, e ele fica 40 dias com os discípulos ali, até a subida dele ao céu. Meu irmão, isso é maravilhoso, isso, a gente meditar nisso. Isso é tremendo, isso é saber que o nosso Jesus, ele está vivo e ressuscitado, subiu ao céu. Isso é tremendo, é maravilhoso. Nós devemos meditar nisso sempre. Então, a nossa Páscoa, ela é um memorial. Ela é um memorial. Alimentar-se do corpo de Cristo, representado no pão, nos traz uma identificação, né, com Cristo, mostra que nós estamos ligados nele, né? Então, o sacrifício de Cristo, ele nos libertou tanto da morte física, porque tem muita gente aí, você sabe que tem muita gente que se não tivesse aceitado Jesus, ele já teria morrido já, porque a sentença dele já estava marcada, tá? Olha, eu vou falar a verdade para você, se eu não tivesse aceitado Jesus na minha vida, o diabo tinha tirado a minha vida quando eu tinha 19 anos. Eu passei por um processo muito difícil, de ameaça de morte, mas o Senhor me livrou. E eu estou vivo, hoje eu tenho família, vivo porque Jesus me livrou da morte. E essa morte física, para muitas pessoas, era uma realidade. Tem muita gente que está na igreja hoje, e a sentença dele tinha sido marcada, ele tinha sido marcado para morrer. O diabo tinha marcado ele para morrer. Teve gente que já tirou cadeia, foi marcado para morrer na prisão, e depois que ele conheceu Jesus, o Senhor tirou os inimigos da frente dele, ele foi livre da morte física. E depois, é claro que um dia todos nós vamos morrer, vai chegar a hora que não vai ter jeito. Mas não essa morte sentenciada, da ceifa do inimigo, não. Porque você aceitou Jesus, ele é que é dono da sua vida, ele é que determina agora quando é que você vai repousar para a eternidade. E também nos livrou da morte espiritual, que é a segunda morte, né? A segunda morte, que é a morte eterna. Ô meu irmão, então, no pão e no vinho está representado a nossa Páscoa.
aquela leitura tão conhecida que nós lemos lá de 1 Coríntios, capítulo 11, deixa eu lembrar aqui, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que todo mês a gente lê na Santa Ceia. É uma realidade. Paulo, ele fala assim: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. E da mesma forma pegou o vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então isso é um memorial para nós. Então a nossa Páscoa, ela não é representada em ovos de chocolate, coelhos e muitas outras coisas que nós vemos por aí. Mas a nossa Páscoa é representada unicamente no pão, no vinho, né? Então, da mesma forma que muitas famílias foram desobedientes naquele tempo de Moisés, não passaram o sangue nos umbrais das portas, hoje eu acredito que aquele que não participar da Santa Ceia do Senhor, do pão, do vinho, não está ligado em Cristo. Então, como que você se liga no corpo de Cristo? Você deve aceitar o batismo. Você deve levantar a sua mão. Primeiro passo, levantar a mão e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por que único? Porque Jesus não divide a glória dele com ninguém. Foi ele que morreu na cruz. Então você deve adorar somente a Jesus. Você deve fazer suas orações somente para Jesus em nome do Pai. Fazer as orações em nome do Pai através de Jesus, né? Ou seja, para o Pai através de Jesus também. Único e suficiente Salvador de sua vida, exclusivo. Jesus tem que ser exclusivo na sua vida. Nada de fazer oração para outros. É Jesus. Fazendo assim, você já está dando o primeiro passo. Aí você tem que passar pelo processo do novo nascimento, da regeneração, que é onde você vai dizer para Deus que está realmente resolvido. Morrer para o mundo e viver para Deus, que é o batismo. Então você aceita o batismo nas águas, e aí você vai estar ligado com Cristo, no corpo de Cristo, que é a igreja. E se você praticar essa obediência, participando do pão, do cálice, você está ligado em Cristo, né? Então, eu quero deixar essa mensagem para o teu coração. Não tem tamanho de pecado que não seja perdoado quando o pecador se arrepende. Lá na carta de 1 João 1, versículo 9, João disse assim que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda transgressão. Ô meu irmão, então fica essa mensagem para o teu coração, né? Tira o fermento da sua vida. O fermento para os judeus simbolizava a corrupção, né? A corrupção. Toda vez que eles comiam aquele pão sem fermento, o pão deve que era um pão muito ruim, né? Sem fermento. Mas significava que naquela semana, durante 7 dias, eles estavam lembrando que eles viveram no meio de um povo corrupto. Então, o fermento, para nós, o povo da graça, significa a corrupção, as impurezas. Devemos fugir das impurezas, né? Então, a igreja do Senhor Jesus, ela é conclamada a se separar desse mundo corrupto atual. Meu irmão, a igreja tem que ser separada. Que igreja é essa que está pregando a palavra de Deus, está dizendo que é puro, é santo, é verdadeiro, vai para o céu, mas está fazendo todas as práticas que o mundo faz? A igreja não pode se parecer com o mundo, meu irmão. Antigamente, a igreja, para impactar, ela fazia a diferença e o mundo se rendia. E o mundo se transformava através da igreja. Mas o diabo viu que isso era uma coisa muito desagradável, então ele se infiltrou dentro da igreja e colocou suas ideias dentro da igreja, difundiu suas ideias mundanas dentro da igreja, porque se ele conseguir desbaratar a mente de um e de outro. Então, antigamente a igreja ia lá no mundo e arrancava as almas. Hoje está sendo diferente. Hoje o mundo vem na igreja e leva as almas de volta, através da influência negativa. Meu irmão, Romanos 12, 2, a Bíblia é clara: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus, perfeita vontade de Deus. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem algo grande para te revelar. Lá em 1 Coríntios 2,9 a Bíblia fala: nem olho viu, nem ouvidos ouviram,
nem jamais chegou em coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Vou fazer mais uma citação aqui, 1 Coríntios 5:7, alimpai-vos do fermento velho, para que vós sejais uma nova massa. Quer dizer, Deus quer que você seja puro. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Quer dizer, Jesus fez tudo por nós e nós não estamos dispostos a fazer quase nada por Ele. Jesus se entregou, se vituperiou por nós, passando maior vexame, maior vergonha, se fez maldito, foi crucificado no meio de 2 ladrões. Foi a maior vergonha da humanidade, um homem ser crucificado, maltratado, desprezado da forma que foi Jesus. E nós muitas vezes ficamos simplesmente conformados com o fato de sermos salvos. Não, meu irmão, vamos impactar, vamos testemunhar a respeito de Jesus. Não vamos ter vergonha de confessar nossa fé. Eu não entendo, eu acredito. Meu irmão, esses dias eu me deparei com uma situação de uma pessoa não teve coragem de me cumprimentar em público. Eu fui dar a paz para ela, ela se desviou para não me cumprimentar. Eu disse, que tipo de crente é esse, meu Deus do céu, que está negando a fé? Também não precisa fazer aquele escândalo. Por exemplo, se estiver dentro de um mercado, o mercado inteiro saber que você é da igreja tal. Não. É você ter um posicionamento. As pessoas te perguntar para você qual é a sua confissão de fé. Eu sou evangélico, eu acredito em Jesus Cristo, eu entreguei minha vida para Jesus e estou destinado a morar ao céu. Ô meu irmão, não tenha vergonha, porque Jesus, Ele não teve vergonha de se sacrificar por você. Né? Então, nossa festa ela já não é mais com fermento velho, como os judeus faziam. Não é aquela festa de 7 dias. Ritual não vai salvar ninguém. Na semana da Santa Ceia, na semana da Páscoa, é até bonito. Algumas pessoas fazem a simulação, fazem os teatros. Meu irmão, mas teatro é só teatro mesmo, tá? O teatro é somente para mostrar para as pessoas o que aconteceu. E aí faz o lava-pés, faz a procissão. Cada um quer mostrar de um jeito nas escolas. Outro dia ali na escola teve uma encenação lá da Santa Ceia. Achei bonito o teatro. Mas é só o teatro para mostrar para as pessoas o que significa, o porquê que existe isso. Mas na verdade, o que tem que acontecer dentro de nós é tirar o fermento. Fermento de quê? Da malícia. Nós não podemos ser maliciosos. E esse fermento da malícia tem que sair. Né? E Paulo falou assim, em 1 Coríntios 5:8, que nós devemos adquirir os pães asmos da sinceridade e da verdade. Deixa eu lembrar que hoje é 1º de abril, né? Para muitos é o dia da mentira, mas para nós é o dia da verdade, porque Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. Não existe salvação além de Jesus. Por Jesus, olha só, Jesus, eu falei que Jesus sacrificou sua vida por nós. E muitas pessoas não têm coragem de abandonar a vida por Jesus. Não tem coragem de largar o vício. Quer servir a Jesus, mas não tem coragem de largar o vício da bebida, do cigarro. Ele acha que Jesus é obrigado a aceitar ele com toda essa casca de barata, essas bagagens. Ei, bagagem não entra no céu. Assim como o fofoqueiro, o linguarudo, o malicioso, o fornicário, o prostituto, o ladrão, o assassino. Jesus salvou o ladrão na cruz, mas o que salvou o ladrão começou pela atitude dele, porque ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E aí Jesus disse, quando ele disse assim, lembra de mim quando tu entras no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso do meu Pai. Então assim, o que nos salva é o sangue de Cristo, mas depende da nossa atitude também, de acreditar. Se você não acreditar, isso vai ser apenas um conto de fadas, uma história, como Branca de Neve, os 7 anões, isso e aquilo. Para muitas pessoas, Jesus é como a historinha dos 7 anões, da turma da Mônica, né, que por sinal são historinhas legais, mas assim, não é simplesmente uma historinha legal. Ei, Jesus, ele é a primícia daqueles que dormiram. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, meu irmão. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores e resolvemos obedecer a Cristo por nossa livre e espontânea vontade, não pode ser por empurrão dos outros. Né? Tá bem que só a favor dos outros, a pessoa ir lá na igreja,
E aí o pregador começa a chamar para aceitar Jesus, sai aquele monte de gente no corredor, tentando pegar pela mão, vamos, que hoje é teu dia. O pregador ainda fala, dá uma forcinha aí. Claro que tem muita gente que está travado, mas a decisão final tem que ser da pessoa. Se a pessoa não quiser ir, ela não é obrigada a ir. Não é empurrado de goela abaixo. Ei, Jesus é muito precioso, não pode ser empurrado de qualquer maneira. Então, quando a pessoa deve resolver obedecer a Cristo, por quê? Isso é muito gratificante, porque quando ele obedece a Cristo, ele está livre da condenação da morte, né? E ele entende que Jesus é digno de toda honra e todo louvor. Entendendo isso, ele vai se encher do Espírito Santo, o Consolador vai ser enviado para ele. Meu irmão, quantas pessoas eu já vi aceitar Jesus e dentro de 15, 20 dias ele já ser batizado no Espírito Santo, até mesmo antes de descer as águas. Não sei se você já viu cenas assim. Então, mistério é forte, meu irmão. Então, agradeça a Deus Todo-Poderoso pela revelação da sua vida. E outra coisa também, muita gente hoje tem se confundido. Por que muita gente não tem aceitado Jesus hoje? Tem corrido das igrejas? Por causa dos escândalos. Muita gente está se espelhando nas coisas erradas. Ei, vou falar para você aqui, ó, que está desviado da igreja, afastado da igreja. Enquanto você ficar observando as coisas erradas que os outros fazem, inclusive na vida de líderes, você vai ficar do jeito que você está aí. Não vai haver mudança na sua vida. Não vai haver transformação enquanto você não parar de olhar o defeito. Você tem que pensar na sua alma, na sua vida. É você que precisa ser salvo. Por quê? Se nós formos viver hoje de exemplos, até mesmo no nosso meio, no mundo evangélico, nós estamos enrolados, meu irmão. Hoje o evangelho, você sabe que o evangelho que é pregado hoje não é o evangelho de 20 anos atrás. Hoje virou uma especulação. Com a chegada do evangelho da prosperidade, as pessoas acham que é fácil, é só dar uma negociada com Deus, ofertar tanto. Quem tem mais dinheiro que se dá melhor, negativo. A salvação ela é para todos. Né? É pecado dar dinheiro na igreja? Claro que não, é pecado não. Da igreja, a obra do Senhor precisa do dinheiro para sobreviver, do dízimo, da oferta. Ninguém está falando que a igreja é contra isso, que não pode dar dinheiro na igreja. Claro que pode. Se você tem posse, você pode ofertar, você pode dar o seu dízimo. É bênção de Deus na sua vida. Quem vai ser abençoado é você mesmo. Vocês já ouviram um irmão pregando que Deus é o nosso sócio, que Deus é o melhor sócio do mundo, porque ele não nos toma 50% como numa sociedade normal aí, né? Deus ele exigiu que Israel entregasse apenas 10% de sua renda para poder auxiliar nas obras da casa de Deus. Então assim, o melhor sócio do mundo, né? Se for olhar pelo financeiro. Mas o que está acontecendo hoje é que muita gente vai para a televisão, fizeram disso uma mina de dinheiro, né? Fizeram disso uma mina de riqueza. Existem milionários, pastores milionários, né? E enquanto tem crianças morrendo de fome, se já ouviu um vídeo de crianças comendo bolinho de barro lá na África, e aí as igrejas das juntas missionárias levando bolacha para eles, levando pãozinho, porque para tentar amenizar a fome, enquanto muitos estão se enriquecendo sentados em cima dos milhões, dos milhares, né? Andando de jato para lá e para cá, isso que aquilo. Cada um sabe o que faz, mas no último dia eu tenho certeza que isso vai ser pesado na balança, né? Porque estão pregando uma outra coisa e não aquilo que foi instituído para nós, que é a salvação pela graça. Então, hoje é um dia especial, hoje é um dia maravilhoso, o dia em que Jesus ressuscitou, meu irmão, o dia em que Jesus ressuscitou. Eu imagino assim o desespero e a vergonha, né, dos apóstolos de Jesus naquele dia, vendo seu líder sendo crucificado. Eu imagino o desespero de sua mãe, Maria, né, que tinha criado Jesus no peito, tinha assistido toda a sua trajetória e de repente ela vê o filho ser crucificado. Mas claro que o filho de Maria ali era apenas aquele homem de carne, né? Na verdade, Maria também sabia que por dentro havia um propósito. O próprio anjo falou para ela que o filho que ela ia ter não era filho. Era filho dela e ao mesmo tempo não era, porque ele era o filho de Deus, né? Meu irmão, então, feliz Páscoa com a sua família. Páscoa, P de passagem,
A de amor, S de Senhor, né? Cristo Salvador, né? Deus abençoe sua vida. Eu vou estar orando com você agora. Se você quiser aceitar Jesus nesse domingo de Páscoa, está afastado da casa de Deus, eu oro por você, eu te convido, volta para Jesus, meu querido. Está fazendo falta lá na casa de Deus. O lugarzinho que você sentava está vazio até hoje. Você saiu, abandonou seu lugarzinho, você que era músico, tocava na igreja. Você se afastou, foi se afastando, foi longe demais. Está na hora de você voltar. Dá um presente para você hoje. Vai na casa de Deus e fala assim: eu fui tocado pelo Espírito Santo e vou voltar para a casa de Deus hoje. Faz esse sacrifício por Jesus hoje. Renuncia ao mundo de pecado e volta para Jesus, porque o sangue dele vai te libertar. Amado Deus e soberano Pai, visita agora, meu Deus, essa vida que está agora assistindo esse vídeo. Que o Senhor transforme, liberta, meu Deus. Traz, meu Deus, a salvação nessa casa. Perdoa, meu Pai, os pecados. O Senhor é a nossa Páscoa. Que esta vida tenha uma passagem, meu Pai, de uma vida de pecado para uma vida transformada. Meu Deus, se ele neste momento estiver demonstrando arrependimento de coração, genuinamente, Pai, não forçado por homem algum, que o Senhor agora, neste momento, complete a obra que está para ser completada. É o meu pedido, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção. Feliz Páscoa com a sua família, né? Que Deus te retribua por você ter assistido esse vídeo. E um abraço do seu amigo aqui. Ore por nós, tá? Ore por nós. Não esqueça de orar pelo teu velho amigo aqui não, beleza? Paz do Senhor Jesus e até outro dia. Não se importa não que os meus vídeos aqui são bem improvisados, tá bom, gente? Muito obrigado.